presidente da Colômbia, ele foi do M19, bicho. Era aquele movimento terrorista lá do isso, Pablo Escobar. Mas o crime ganhou na Colômbia, né? Não, mas esse é o voto, né? Esse é o voto. E eles tiraram todo mundo. Já teve. Nós tiraram todo mundo, botaram os vagabundos tudo, a porra toda. O que aconteceu? Pablo Escobar, Sim. ele mudou a Constituição. Ele conseguiu mudar a Constituição, ele conseguiu ser deputado. Aí quando ele virou deputado, deram lá uma embaçada, beleza. Ele alterou a Constituição para não haver extradição. Não de podia, nacional. De colombiano. Colombiano, aqui, ele era colombiano. Como aqui, né? Exato. Aí ele alterou a Constituição, os deputados que votaram falaram plato ou plomo, né? Eu tive que votar porque senão ele me matava, ou ele me deu dinheiro e tal. Aí, depois do Pablo Escobar, o que acontece? É sempre com ajuda exógena. Você não chega num ponto, país, que você precisa ter algo de fora para dentro. Você não consegue mais consertar sozinho. Então havia um apoio americano para a Colômbia. Que o senhor não acha que a gente chegou nesse ponto? Não, por isso que não tá. Quer dizer, no meu ponto de vista, sim. Eu quando estava no eu o Brasil, ouvia pessoas do jeito que tá, que já, sozinho não já vai. Poderia, porque sozinho não tá, não cara, vai. Não tá no livro. Eu coloquei no livro em 2021. Em 2020, quando eu chego lá, eu vejo lá um professor do Colégio Interamericano de Defesa. Aí ele falou assim, ó, narco-estado é isso aqui, papapá. Eu falei, meu Brasil, narco-estado. Caralho, é isso? Aí eu botei no livro em 2021, E ninguém falava Brasil narco-estado, ninguém, você não ouvia o termo narco-estado. Agora todo mundo diz. Todo mundo fala, ninguém menciona, todo mundo fala. Referencia, eles mencionam, não referencia. Não referencia. Aí, narco-estado é o Brasil, a Colômbia era um narco-estado. Aí tinha o Pablo Escobar com o cartel de Medellín. E tinha o cartel de Cali com os irmãos Orejuela. Mas o Pablo Escobar, ele tinha mais força. Por quê? E a FARC surgiu depois, não é isso? Surgiu depois. Aí o que acontece? Nessa época não tinha ideologia nenhuma, era dinheiro, não é isso? Não tinha. Não, tinha o M19. Havia, mas era junto. Era junto ali, mas não era o Pablo Escobar não, cara, era grana e poder. Quando o Pinochet chega no poder, ele fala o seguinte, ó, eu vou matar todo mundo que estiver fazendo tráfico. Aí eles vazam do Chile, porque o Chile tinha toda aquela costa comprida no Pacífico, era difícil de vigiar. Aí o Pinochet falou, eu vou matar, não estou dizendo que tem que matar, mas o Pinochet falou, eu vou matar. Eu acho até errado matar, te explico por quê. Porque quando você mata, eles substituem. Então, você pegar hoje a empresa do crime, você matar 10% da empresa... Você só você não vai matar o topo, você vai matar a base, porra. Exato, matar o topo, porra. Exatamente. Você vê? Você tá matando um pobre coitado, um fudido, um saciseiro. E tem fila na esquina pra substituir. Exatamente. Pois é. Tem fila na esquina. Então, vamos lá. Tá matando barato na casa imunda, né? Quando eles têm que sair da Colômbia, do Chile, eles vão pra onde? Porra, vamos lá pra Colômbia. Que tem mais perto. Tem um cara lá que faz trambique com televisão. Ainda mais perto ainda. É pertinho e tal, é mais perto dos Estados Unidos. Pô, vamos pra lá. Chegam lá, pegaram a rota do Pablo Escobar, que mandava TV, eletrodoméstico, muamba. Aí falou, vamos mandar cocaína. Ele começou a mandar. Só que o Pablo Escobar, ele tinha um método, ele matava os caras. Tinha um cara num shopping que ele não gostava, ele explodiu o shopping. Tinha um cara no avião que ele não gostava, ele explodiu o avião. Morria 200 pessoas. Morria todo mundo. Aí a população falou, basta, cara. Esse é o ponto. É igual na Itália, com as mãos limpas. Basta. Não aceito mais. E você acha que vai acontecer isso aqui? Eu acho que aconteceu já. Bolsonaro, 2013, exatamente. 2014, 2018, aconteceu. Pois é. Aí houve o Bolsonaro, captou todo mundo, fez essa idolatria que eu te dou. Ezequiel, Isaías, Jeremias. Cara, quem você quiser, eu mostro aqui idolatria. Virou um país idólatra, começaram a idolatrar o cara. Falar que era Deus, Bolsonaro e tal. Não viu mais nada, ninguém mais criticava nada. Qualquer um que se opuser a ele é comunista, é traidor. Qualquer um que se opuser é traidor, vai ter que ser destruído, como foi. Tipo monarquia mesmo, então adoração eu vejo paralelos bíblicos no Brasil. Eu vejo nitidamente. É assim, e eu falo, tô falando contigo, que eu falei, eu admiro o que você fala da Bíblia, o teu conhecimento. Eu acho que a palavra tem que ser difundida. Então o que a gente está fazendo aqui é justamente, um grupo pequeno, normalmente são grupos pequenos que falam basta, chega, a população ela vai atrás. Como que foi o Cid campeador na Espanha? A Espanha era muçulmana, em um determinado momento o Cid estava lá batalhando com o filho do rei, ele estava com o filho errado, que perdeu, aí ele falou, e agora? Ele foi trabalhar com o califa, aí ele aprendeu a estrutura, do cara. Foi lá e começou, Rodrigo Dias de Bibara. Rodrigo Dias, exatamente. Quantos eram? Eram 100. Depois a população viu, foi atrás. Então, você precisa ter um início como Neemias. Vamos lá, pessoal? Então vamos reconstruir isso aqui. É 52 dias. Na Colômbia, o Andrés Pastrana foi o primeiro presidente depois do Pablo Escobar. Aí o que ele fez?
Controle financeiro. Ele diminuiu a área plantada de coca em 8 vezes. Era, sei lá, 340 mil hectares, baixou para 40. Restringindo o financiamento dos caras. Tá no livro. Aí ele restringiu o financiamento dos caras, então já enfraqueceu. Porque você não vai batalhar. Renatão, você tem um banheiro. Imagina num banheiro da tua casa tem um vazamento de esgoto e todo dia vaza esgoto ali na tua casa. Fechar, porra. Aí você vai e limpa todo dia. Aí você fala, ó, limpei todo o esgoto. Dia seguinte tá tudo cagado. O que você faz? Você tampa o esgoto. Porra, exatamente. Então, o pessoal não fecha. Eles enxugam o esgoto. Você joga policial, você é policial, joga o policial para morrer. É isso. Então, quando você olha programas aí de segurança, é sempre a visão do policial, porque tá correto, o policial... Não quer morrer, ele quer matar, né? Ele quer matar, então não, ele quer se defender. Ele quer cumprir a missão. Agora, entre matar o policial no Brasil é herói, cara. O policial no Brasil é herói, porque ele faz a função de gendarmeria. Você sabe o que é gendarmeria? A gendarmeria é a polícia militar ele faz a função napoleônico. Porra, mano. Então é o seguinte, o policial no Brasil hoje, ele tem que ficar morrendo para enxugar gelo. Em vez de você secar, quando você seca a estrutura financeira, o crime chega fraco com ele e você ganha. O Rudy Giuliani em Nova York tava perdido, Nova York tava pior que aqui. Law and Order que ele botou lá, botou tocando. Mas primeiro, o que ele fez? Ele não fez a janela quebrada ou tolerância zero. Primeiro, ele quebrou as 5 famílias mafiosas. Ele quebrou primeiro a coluna vertebral, Financeiramente. Financeiramente. Tem que ser, porque eles tinham cimento, eles tinham limpeza pública. É o que eles fazem. Quebrou financeiramente. A partir do momento que você quebra o topo, essa parte financeira, aí você pega a parte de baixo. Aí você faz encarceramento. O disse que o Bolsonaro tem uma entrevista com o Marcola, não foi isso que o Lindenburg disse? A tendência é aumentar a presença criminosa no Estado e a área controlada pelos criminosos no Brasil. É isso. O maior problema do século XX, que é o principal livro do professor Olavo, é o Jardim das Aflições. É o crescimento exponencial do Estado. Maior, inclusive, do que o crescimento econômico, Sim. Não é isso? Tipo assim, quando o Estado começa a colapsar, ele não quando o Estado não consegue mais pagar as contas, a tendência é que outros atores comecem a ocupar espaço. Como em inglês eles dizem power abhors vacuum, não é isso? Tipo assim, o poder, não tem poder, a natureza não tem vácuo de poder. O Estado não resolve o problema do estuprador na comunidade. A comunidade vai resolver para o estuprador do então ladrão, esse é o talarico. problema. Hoje você tem primeiro comando, hoje você tem o crime. As pessoas, eu tenho que aceitar o crime porque não tem que fazer. Mas setores inteiros do governo tendem a ser mais controlados pelo crime. É o horrorismo. A cocaína, ela não é o principal business do crime hoje. Ela é 20%. O resto tá tudo envolvido aí com por isso público, que é um narco-estado. Por isso que é um narco-estado. Os gasolina aqui são controlados por quem? Por isso que é um narco-estado. Então veja só, você resolve isso rápido e tem que ser rápido. É igual Band-Aid, você não tira devagarinho. Só que tem que a população falar basta. Eu acho que a população brasileira falou basta. Com todo o defeito que eu acho do Brasil. Mas confiou no rei que... Errou, é Samuel, o que você fala de Samuel. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei pra vocês. E aí quando Saul falava, Samuel não vem mais me ver? Não, cara, eu não vou mais falar nada pra você. Você acabou, cara. Você terminou. Então assim... Você não pediu, tome. O Rudy Giuliani fez. Aliás, o Rudy Giuliani, quando o Trump falou, eu quero um protesto selvagem aí na frente pra me defender... Foi todo mundo lá. Ele foi jogar golfe em Mar-a-Lago. Eu votaria no Trump, mas muita coisa errada. Agora tá defendendo discriminação de maconha. Eu ia te falar sobre isso. O Lindenburg disse que tem uma entrevista do Bolsonaro com o Marcola, e o Marcola disse que ele é a favor de acabar com o crime organizado no Brasil. Só que ele é a favor que tem que começar por... Existe uma briga interna do PCC. Por ali, cima da hierarquia. Tem muita coisa errada, cara. Pessoas... Eu acho o seguinte... Você acha que Marcola é a favor da descriminalização das drogas? Você acha que o Marcola é a favor da descriminalização das drogas? Cara, eu acho que não, né? Ele vai ter que pagar imposto. Eu vou te dizer. Ele vai concorrer com a baia. Mas esse é o ponto. Ele vai concorrer com a farmacêutica, meu irmão. Quando eu preferi usar a cocaína dele ou da baia? Ou da baia? É, da Pfizer. Oxi. Quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu pegava lá o reporte dos estados que tinham descriminalizado. Tinham liberado. Então, Oregon, Colorado, Washington, não a cidade, o estado. Aí, os traficantes festejando. Sensacional, tô ganhando muito mais dinheiro. Por quê? Aí se você não fala da motivação, questão econômica, né? Maximizar, é o Bentham, né? Utilitarismo de Bentham, cara. Não, eu não sou utilitário, mas existe um princípio utilitário. O ser humano, ele quer otimizar, ele quer maximizar a satisfação e diminuir o... É isso. E a questão entre o ladrão e o estuprador assassino é que você não pode, tipo assim, se eu chego no meu serviço de manhã, né? A força policial, um secretário de segurança, um delegado-chefe de uma delegacia, ele não pode dizer investiguem todos os crimes agora. Tem uma lista de prioridades, não é isso ou não? Você sabe o que o Drácon falava? O Drácon era o general, draconiano, né? Ele falava assim, olha, eu quero que pegou roubando, mata.
E se pegar matando? Mata. Aí um assessor dele falou, pô, general, mas você não acha que é desproporcional? Se você pegar roubando, mata. Se você pegar assassinando, mata. O cara é melhor matar Aí ele falou, logo. é que eu não conheço nada pior do que matar pra punir o cara que assassinou. Se eu pudesse, matava 2 vezes. Então, assim, você não pode justificar, falar, não quer, entre pegar o estuprador e pegar o assaltante. Não tem isso, cara. Você Mas se tem que ele tivesse combatido o comunismo... É uma questão. Se ele tivesse combatido o comunismo e o desarmamento... Sabe o que é a associação agora diferencial? Ele ainda tá no poder pra ir atrás do corrupto, não é isso? Isso. Você sabe o que é a associação diferencial? Não. A associação diferencial é uma teoria criminológica do Sutherland. O Sutherland era um professor da escola de Chicago que inventou, ele que forjou a questão do crime do colarinho branco. E ele dizia o seguinte, a associação diferencial, ela é um fenômeno da sociedade onde a aceitação do crime vira natural. Então é uma aprendizagem das pessoas de que o crime vale. Ele dizia o seguinte, não é porque a pessoa é pobre que ela comete crime. O rico também, ele foi um dos primeiros que falou isso. O rico também comete, tanto que é o colarinho branco, white collar. Aí ele falou assim, ó, e aí, na sociedade, quando começa a se aceitar, uma corrupçãozinha, isso não é corrupção, é apenas tráfico de influência. Pô, não tem que pegar isso aqui. Quando você aceita isso, isso entra na aprendizagem das pessoas. Então é a associação que as pessoas fazem, porque é a associação diferencial. As pessoas acabam associando o crime como algo normal. E você conhece algum país que tem disso? Que as pessoas falam, não, beleza, ele é traficante, mas beleza, não, é só traficante. Ele tá envolvido. Lá tinha o cara lá do Narcos lá, qual que é o Chapo? O Chapo? É. Então, vamos lá, vou te dar o exemplo do Chapo. Ele era muito amado, muito legal, fazia caridade. Não, o Pablo Escobar era um herói, cara. Ele fazia casas, mantinha clubes de futebol. Então, vamos lá, vou voltar para Colômbia porque é interessante. O Pablo Escobar foi morto com a ajuda dos Estados Unidos. Eu fiquei no hotel que a família dele ficou quando voltou de Frankfurt, que eu cheguei aí para Colômbia em função do trabalho, e o meu irmão foi também. E aí o que acontece? O Pablo Escobar estando morto, eles substituíram pelo Dom Berna, que era um gordão, parecia o Tim Maia. E o cara ficou lá de boa, só administrando. Aí falou, agora quem vai mandar é o Cartel de Cali. Por quê? O Cartel de Cali, ele faz, e o PCC se espelhou no Cartel de Cali, que é business oriented. É negócio. Sem escândalo. Cirúrgico, sem escândalo. Mata, mas é cirúrgico. E aí o Cartel de Cali era os irmãos Orejuela. Era o Miguel e o Gilberto, que era o líder, era o mais velho. E eles eram donos de clubes de futebol, de empresas de shopping center. E a população aceitou de boa. Bancos. E aí a população, pô, beleza, cara, vou manter esses caras. Só que tinha uma questão, um grupo pequeno. Primeiro o Andrés Pastrana, que prefaciou o livro, e depois veio um cara que eu considero um herói, que é o Álvaro Uribe. O Álvaro Uribe... Que tomou cacete na última eleição, né? Isso não conseguiu botar o sucessor, né? Não, ele estava até preso. Ele foi preso, eu vou contar por quê. Ele foi preso pelo pessoal que está lá ligado à Farc. O Álvaro Uribe é uma família de ganadeiros, que é gado em espanhol. Eu conversei com ele, eu organizei um curso com ele na UEA. E aí eu conversando com ele e tal, pô, é genial o que aconteceu ali. Ele fez o controle financeiro. E mesmo assim, os vagabundos tomaram o judiciário e botaram ele na cadeia. Isso foi porque depois dele veio o Santos, esse é o problema. Não basta. Quando o Neemias fez a reforma, ele fez a reforma, ficou tudo pronto. Aí ele deu um tempo e foi voltar pro trampo dele e tal. Quando ele volta para ver como é que tava, o pessoal já tava fazendo M de novo. Já tava conspurcando o templo, já tava fazendo coisa errada. Ele falou, eu não posso deixar um minuto isso aqui. Então, quando você faz... É o que se diz, né? A liberdade é eterna, é eterno, cara. A gente não tem... não, agora eu vou parar. Não, é sempre. Não, mas é porque... Não é que voltou. É porque não tinha desnazificado. Ainda tinha juiz, Ministério Público, a porra toda ligada ao sistema anterior, não. O Álvaro Uribe, ele era dessa família de ganadeiros, entrou os narcos dentro da fazenda, mataram o pai dele. E metralharam o irmão dele, e o irmão dele não morreu. Mas ele levou o lance um pouco pessoal. Você matar seu pai... Ele levou um pouco pessoal. Você não levava, não? Você não levava no pessoal? A gente tem uma questão pessoal em relação ao Brasil. A nossa família foi zoada. Mas ninguém meteu tiro no seu pai e no seu irmão. Cara, Sim. É assim, muita gente em casa que está assistindo vai falar, pô, mas na minha família meteu tiro, né? Muita gente meteu. Então o Brasil hoje... Ou morreu na cadeia como Clesão, né? Cara, o Gabriel que te entrevistou, o irmão dele foi morto, entendeu? Mas é assalto?
Enfim, deixa para ele contar uma história triste. É uma história triste. Então, o Eric também tem parentes, entendeu? O Brasil hoje, eu te falo, é um narco-estado, é difícil uma família que não tem uma vítima. E aí o Álvaro Uribe fez o seguinte, bicho, basta, chega. Aí ele foi cortando, ele pegou a estrutura das polícias, porque na Colômbia polícia tem general. Então ele pegou as 9 províncias, lá, sei lá quanta, e falou, agora vai aqui, contratou o dobro pro exército, duplicou o exército, então era caras dele. Novos, né, que não estava viciado no sistema antigo. E tinha 32 mil pessoas lá sequestradas naquele momento. Em algum lugar do país. Em algum lugar do país, e aí o que as Farc lá faziam? Sequestrava e levava para divisa com o Equador. E ficava fazendo lá, vem aí, meu. Como era do país, levaram até aquela senadora, Ingrid Betancourt, que até teve um filho na selva. Ela ficou 8 anos lá com os caras, presa. Você imagina o que aconteceu. E aí o Álvaro Uribe pegou e falou assim, meu, vai lá e pega. Mas, presidente... Se a gente fizer isso, vai ter uma guerra. Não vai porra nenhuma. O Brasil já entrou várias vezes, todo mundo já entrou aí. Aí entrou o Correia, que era o presidente, falou: vocês entraram na. Beleza, cara. Você é a favor de vagabundo? Resolveu. Não. Mas aí veio o pulo do gato. Na Constituição colombiana, tava lá, não pode extraditar. Aí acho que foi até o Pastrana. Ele botou assim: salvo se cometeu o crime lá fora. Esses caras, eles não saíam do país. Falaram: tô aqui, eu não cometo crime fora. E ninguém extraditava. O Uribe chegou e falou assim: dane-se, pode extraditar. Ele extraditou 1.200 vagabundos para os Estados Unidos. Porque ali cumpre. Ele falou do Chapo, o Chapo não fugiu. O Chapo, ele fugiu, cara. E o americano pagando alegremente a cadeia desses caras. Não, aí o que acontece? O americano, ele vai... Porque beneficia os Estados Unidos. Porque esses crimes... E aí, quem assistiu o Chapo, tinha lá o ministro. Tinha o ministro, né? Tinha. Esse ministro, no filme, na série, era o Sol, né? Era o Sol. Por quê? Porque o ministro da vida real é Luna. É Luna. E o ministro da vida real, onde que ele tá hoje? Ele tem foto dele apertando a mão do Obama, Obama dando medalhinha. Onde ele tá hoje? Deus é quem Condenado no Texas. É o Garcia Luna. Ele foi preso, foi extraditado e está cumprindo pena nos Estados Unidos. Então, assim, você precisa... Ele tinha ligação, lógico. Por associação tráfico. Quando o Chapo foi preso, ele ficou na cela, tem o vídeo dele. Mas qual Ministério Público, qual juiz não tinha associação? Tem o vídeo. A questão é exatamente essa, bicho. No Brasil, as seleções para juiz e Ministério Público são ou não são enviesadas, bicho? São ou não são ideológicas há décadas? Renatão, você vai dar mais poder a esses militantes, bicho? Você entendeu o que eu tô dizendo? Não era pra, mas pra o conceito é de cima para baixo. O conceito é de cima para baixo. Aí você faz o quê? Ele extraditou os irmãos Orejuela, eram os caras mais poderosos do país. Aí ele extraditou, manda pro Texas. Em 2004 ele extraditou o Gilberto, que era o chefão. Olha na série, tem eles ali, tem eles na série. E em 2005 ele extraditou. Eu trabalhei com isso aí, cara. Mas o senhor concorda que se uma senadora foi... Cadê o Gilberto? Se uma senadora foi sequestrada há 8 anos, tinha algum juiz, algum Ministério Público homem que desse testa? Renatão, se a senadora eles sequestravam, eles não sequestraram a senadora. O Pablo Escobar matou metade da Suprema Corte. Tinha algum juiz O Pablo Escobar pegou... Tinha algum Ministério Público homem que desse testa? Não tinha, porra. Eu tô dizendo, você vai dar mais poder pra essa galera, eles vão fazer o quê? Não tinha que começar a limpar de cima pra baixo, como o Bukele fez. Primeira coisa que o Bukele fez foi limpar o Supremo, não é isso? Logo todo mundo rua de cara, entrou logo... Tem aquela cena clássica do Congresso lá com os caras... O Senado lá com os caras com arma. Pretoriana. Exatamente, os caras metendo arma no Senado pra ver se eles não iam votar, não é isso? Cara, quando ele manda... Cadê o Gilberto Orejuela hoje? Faça a mínima ideia. Ele morreu na prisão, lá no Texas. Agora tá o irmão mais novo, o Miguel. Tá preso, nunca mais vai sair. Jogaram a chave fora. Aí você tem no México... Mas quem manda hoje em dia... Isso tudo que você falou... Foi gente se fudeu, não sei o que lá. Mas quem manda hoje na Colômbia? Aí o que aconteceu? Vamos lá, eu vou te contar. Nenhuma, não é isso? Não, mas vamos lá. Qual é o erro? Ele escolheu um sucessor... Ele escolheu o sucessor. O erro foi não esmagar a cabeça da cobra. Ele cortou a cabeça da cobra e a cobra ainda mordeu ele, né? Não, aí chegou o sucessor dele, era o Santos. O Santos fez um acordo com as Farc, ganhou até o prêmio Nobel, acho. A população falou, não quero. Ele fez um plebiscito. A população falou, não quero. Não, se foda, eles têm que ser presos até o fim. Eu não quero. Ele fez mesmo assim. E o Santos, ele escolheu errado, cara. Ele escolheu o cara errado. A gente tem um monte de exemplos bíblicos que o cara escolhe errado. Pô, meu, você podia escolher certo. Você escolheu o cara errado. Então, o fazer a coisa certa, enquanto o Uribe estava lá, eu fui para a Colômbia, eu me senti mais seguro na Colômbia hoje, recentemente, do que no Brasil.